lugar para a gente gravar também, para abençoar aí outras pessoas. A missionária vai ali testar para ver se está saindo a gravação, porque é muito bom, gente. A gente coloca uma pregação no Face, daqui a pouco tem mais de 100 pessoas que já assistiram, 200, 300 pessoas assistindo a pregação longe daqui. Olha como é bom a gente usar a tecnologia para abençoar pessoas. E eu vejo que tem pessoas que comentam lá: que pregação edificante, que pregação que me abençoou. E a gente alegra o coração por isso, porque nós estamos aqui nessa terra para abençoar. Fomos abençoados para sermos abençoadores. No Salmo 40, eu quero ler do verso 1 ao 3 com vocês. Salmos 40, verso 1. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição e de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Oh, glória! Aleluia! Eu me arrepiei todo aqui lendo esse salmo. Eu vou mostrar para vocês nessa manhã como é importante nós esperarmos confiantemente pelo Senhor. Esse salmo significa muito para mim, irmãos, porque ele faz parte, ou ele começou a fazer parte da minha vida num momento muito difícil da minha vida. Observe que esse salmo, ele começa dizendo assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Aqui, Davi, ele está dando um testemunho. Ele está dando o que, igreja? Um testemunho de algo que aconteceu com ele no passado. E essa situação que aconteceu com ele, ele compara como se ele estivesse dentro de um poço e sem ninguém para poder ajudar ele, somente o Deus Todo-Poderoso. E foi a Deus que ele clamou e esperou, e ele disse que o Senhor se inclinou para ele lá dos céus e ouviu o seu clamor quando ele clamou por socorro. E ele vai dizer que depois que o Senhor ouviu, que ele se inclinou. O que é se inclinar? Alguém se inclina quando está em cima, sim ou não? Deus está acima de todos. O trono de Deus fica nos lugares mais altos dos céus. Davi está relatando que quando o Senhor ouviu o seu clamor, ele se inclinou. Ele olhou para a terra para atender a oração de Davi. O Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, se inclinou para atender a oração do seu servo. Quem crê aqui que o Senhor atende as tuas orações? Quem crê? Quem crê que nesse momento o Senhor está se inclinando para nós aqui? Ele é vivo, Ele é poderoso. E Davi diz que depois que ele ouviu o seu clamor, se inclinou para ele, ele tirou ele desse poço terrível. Gente, uma pessoa no poço, só Deus para tirar, sim ou não? Esse poço aqui pode significar uma enfermidade, pode significar uma perseguição que só Deus pode te tirar daquela situação.
Esse poço aqui, você pode imaginar muitas coisas que só Deus pode responder. E só Deus pode nos tirar daquele lugar. É quando o médico diz assim: eu não tenho nada mais a fazer, eu não posso mais fazer nada. E nesse momento a pessoa diz: eu estou no fundo do poço, agora só Deus para me ajudar. Porque o que é a nossa vida nessa terra, irmãos? A Bíblia diz que a nossa vida aqui é como fôlego, ou como uma fumaça que aparece e desaparece de repente. E Davi, ele se encontra nesse momento, ou quando ele está relatando, ele estava num poço, ele estava num tremendal de lama. Irmãos, não tem ninguém que consiga nadar num tremendal de lama. A pessoa está atolada até o pescoço e ela não consegue sair do lugar. E só Deus para tirar essa pessoa desse lugar. Nesses momentos não tem amigos. Nesse momento até familiares se afastam da pessoa. É assim ou não é? Mas nesse momento tem um Deus que se inclina para nós lá de cima. Tem um Deus que responde o nosso clamor, igreja. E Davi está dizendo: ele ouviu, ele se inclinou para mim, me tirou, me arrancou de lá, me deu a vitória. E ele colocou um cântico novo na minha boca. E agora eu temo e louvo o Senhor. E o que me chama mais a atenção é o verso 3. Ele diz assim: muitos verão e temerão que o meu Deus é Deus. Muitos verão e o que mais? E temerão. E confiarão no... Como é maravilhoso a gente apresentar o Deus que nos salvou para as pessoas. Tudo que Deus quer é ser glorificado na minha e na sua vida. Irmãos, no ano de 2011 para 2012, eu passei a conhecer um pouquinho Jesus. E nesse período de frequentar a igreja, eu descobri que estava com câncer na tireoide. E quando o médico deu essa notícia, eu me achei no fundo do poço. Quando ele disse: o teu caso não é para qualquer hospital, é para o hospital do câncer. Isso aconteceu em Manaus, que é o SECOM. E quando ele deu essa notícia, eu fiquei trêmulo. Parecia que o chão tinha saído debaixo dos meus pés. E eu me achei no fundo do poço, um tremendal de lama. E a primeira coisa que veio na minha mente foi: só Deus para me salvar. Só Deus para me dar vitória. E quando eu saí lá fora, que eu dei a notícia para minha esposa, a primeira coisa que a gente pensou: vamos passar na igreja para o pastor orar. E foi o que nós fizemos. Cheguei lá com o exame, o pastor orou e disse: vai dar tudo certo, porque Deus está à frente. Deus é poderoso. Como é maravilhoso a gente se aconselhar com pessoas de Deus nesses momentos de dificuldade. Ele não poderia fazer nada, mas ele apresentou alguém que poderia e fez. Aconteceu tudo sobrenatural, porque dentro de um ano, menos de um ano, pessoas, irmãos, ali para chegar ou esperar uma cirurgia no SECOM, tem pessoas que morrem e não chega o dia. É uma fila muito grande. E dentro de um ano, Deus mexeu o céu e a terra
e fez com que a minha cirurgia acontecesse dentro de um ano. Foi algo tremendo. Nesse momento, só Deus comigo e a minha esposa. Nesse período, morreu a minha irmã, faleceu a minha irmã, Conceição, que era uma obreira da obra de Deus e que me evangelizava. Aprove a Deus recolher ela para a glória. Dentro de 1 ou 2 meses, faleceu meu pai. Meu Deus, pastor, o senhor é um guerreiro mesmo, né? E eu nessa situação. Imagina. Aí eu, só Deus. Só Deus. Sabe quem entrou no hospital comigo? Deus e a minha amada esposa. E ali eu tive um encontro com Deus, irmãos. Essa pessoa, ela não teve encontro ainda com Deus e ela quer ter de verdade, ela quer se converter de verdade, que ela faça uma visita no hospital de câncer. E dali, eu vendo pessoas ali, tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas em estado deploráveis, pessoas morrendo, e eu e a minha esposa lá. Eu que ia fazer a cirurgia, ela estava lá para me acompanhar, dormindo, sentada num bancozinho lá do meu lado. Passamos alguns dias até chegar a minha vez para a cirurgia. Eu lembro que eu levei uma bíbliazinha de capa vermelha para lá e eu meditava nessa Bíblia até o dia que chegou a cirurgia. No dia da cirurgia, eu deitado na maca, antes de entrar na sala de cirurgia, o maqueiro me deixou debaixo de uma lâmpada. E eu olhei para aquela lâmpada e disse: Senhor, se o Senhor me der vida, eu vou pregar a tua palavra. Eu não sabia o que eu estava falando, gente. Eu não conhecia a Bíblia. Eu nunca imaginei que Deus ia me levantar como pastor, gente, como pregador da sua palavra. Nunca que me passou isso na mente. Eu tinha vergonha até de ir na igreja. E eu fiz esse voto com Deus, eu nunca esqueci. Depois de uma década, eu nunca esqueci. Se o Senhor me der vida, eu vou pregar a tua palavra, Jesus. E Jesus disse assim para mim. Eu entrei na sala de cirurgia de manhã cedo, saí à noite. Foi o dia todo de cirurgia, irmãos. A tireoide, para quem não sabe, é uma glândula que gera o hormônio. Ela é numa figura de uma borboleta. Uma borboleta. Todo ser humano tem. E o tumor tinha tomado conta dela todo. E o médico arrancou tudo. Deus, através das mãos do médico, arrancou aquele mal. E o médico falou para minha esposa que ele nunca tinha visto coisa igual. E a minha esposa, preocupada no final da cirurgia, dizendo: doutor, e como é que está meu esposo? Não, ele está bem. Muito difícil, foi muito difícil a cirurgia, mas foi feita com sucesso. Agora, eu vou dizer para a senhora, se ele voltar a falar, vai ser com muita dificuldade. Foi as palavras que o doutor Jefferson falou para a missionária. E depois da cirurgia, já que passou o efeito da anestesia, eu já estava falando, mesmo rouco, mas já estava falando.
Vocês sabiam que é a primeira vez que eu estou gravando, gente, esse testemunho? Em todas as igrejas que nós passamos, eu sempre dei, mas nunca gravei. Foi muito difícil para mim dar esse testemunho no princípio. Olha, depois de 10 anos, eu estou aqui me segurando. Porque o meu Deus, o nosso Deus é maravilhoso, gente. É Ele quem dá a última palavra. E foi um dos primeiros salmos que eu comecei a pregar. Foi esse salmo aqui 40, fala muito comigo. E eu lembro que uma das vezes que eu preguei foi na igreja da minha prima lá em Manaus, num bairro chamado Jesus Me Deu. Preguei, comecei a pregar. E ali, irmãos, dentro do hospital, fiquei em repouso lá. E a minha irmã foi me visitar, a Luciene, e ela saiu chorando de lá. Meu irmão, eu estava com a cara toda inchada por causa da cirurgia. O meu irmão, o Júnior, caçula, foi lá me ver também, depois da cirurgia. Quando ele olhou para mim, que ele viu uma mangueira enfiada aqui no meu pescoço, ele se atracou em mim e começou a chorar. Ele foi para me dar força, quem deu força para ele fui eu. Aí ele me abraçou e disse: meu irmão vai morrer. Eu disse: não vou não, meu irmão, porque Jesus está comigo. E hoje, esse meu irmão, ele vê o poder de Deus na minha vida. Ele diz: tu, meu irmão, Deus fez algo grande. Deus fez algo maravilhoso na tua vida. Deus fez algo tão grande na minha vida, gente, que a minha mãezinha, que era daquelas católicas que dizia: eu vou morrer, eu nasci nessa religião e vou morrer nela. Eu tive o prazer de batizar minha mãe, igreja. A minha mãe se entregou para Jesus, dizendo: meu filho, me batiza porque eu quero servir esse Deus que te sarou, que te curou e que te levantou como pregador. Eu esperei confiantemente pelo Senhor, assim como Davi, e ele se inclinou para mim. E ele me curou, me tirando de um poço terrível, de lama, de um lamaçal. Como que eu não vou amar esse Deus, igreja? Como que eu vou brincar com um Deus desse tão poderoso e tão maravilhoso? As pessoas, elas podem me odiarem, mas vão odiar pelo amor que eu sinto com meu Deus, pelo meu Deus. Eu tenho a carteirinha lá do SECOM e tudo, cartão, né, missionário? Tudo. Ontem ela estava me mostrando. Ainda fiz lá alguns tratamentos, como é o nome? Radioterapia. E depois que Jesus me curou, eu me dediquei na obra de Deus, pregando a palavra e salvando almas. Ano passado, agora, nós fomos lá com o Dr. Jefferson de novo, eu e a missionária, foi fazer um check-up lá. E ele pediu todos os exames. E o outro doutor que ele indicou para fazer a ultrassonografia no local, tudo, um dos melhores especialistas de Manaus. E esse doutor procurava em cima. Foi quase meia hora, tipo assim, dizendo: mas eu não estou acreditando, não tem nada. No final ele disse: olha, você não tem nada, não sei o que aconteceu, mas você não tem nada, Jardson. Você vai viver muitos anos. Eu disse: amém, doutor, foi Jesus que me curou. Aí eu levei os resultados para o doutor Jefferson, mesmo que fez a cirurgia há 10 anos atrás, há mais de 10 anos atrás. Aí ele começou a olhar muitos exames. E ele disse:
seu Jardim, se você não tem nada, está curado, continua nessa tua missão aí de pregar, porque é muito importante. Ele ficou impactado com meu Deus. Um homem experiente trabalhando nessa área, dizendo, só a mão desse Deus que tu serve. E ele me deu um abraço, gente, está aí a missionária. Ele me deu um abraço e ele disse, continua nessa tua missão aí, porque é muito importante para as pessoas. E eu dei outro abraço nele e disse, continue também, doutor, com essa sua missão, porque isso é dom de Deus, isso vem de Deus. É Deus quem capacita, é Deus quem usa. Deus usou as mãos dos médicos para arrancar uma enfermidade mortal de mim. E ele me tirou de um poço de perdição. Nesses momentos, tudo é o contrário a você. Como eu disse, faleceram 2 pessoas amadas da minha família. E eu, nessa situação, eu estava no lamaçal de lama. Mas Jesus teve misericórdia de mim. Ele sempre esteve comigo em todos os momentos, dentro daquele hospital, me tirou dali. Dentro de um mês, eu estava voltando para trabalhar de novo. Olha, gente, só Deus para fazer essas coisas. Eu trabalhava numa empresa chamada Visan, de segurança armada lá em Manaus, segurança privada. E no mês que eu saí de férias, eu fiz a cirurgia, eu me recuperei, fui tirado os pontos, e quando deu o dia de eu voltar de férias, o trabalho, eu fui trabalhar de novo. Eu vi a mão de Deus poderosa na minha vida. Não peguei licença do trabalho, não, meus amados. Tudo aconteceu como Deus determinou, programou e preparou para mim. Hoje eu entendo por que eu tive que passar por esse processo todo. Sabe por quê? Porque tem filhos que precisam levar uma surra para aprenderem a temer o seu pai, a temer o seu Deus. E eu tive que tomar essa surra do meu pai maravilhoso, mas eu amo ele muito mais agora. Aleluia! Porque se não fosse assim, eu estaria perdido. E Deus sabe como tratar uma pessoa. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele não olha para o exterior, ou seja, Ele não vê o exterior. Ele olha para o interior e sabe quais são os nossos pensamentos. Quais são as nossas intenções. Até então, eu dizia para os meus amigos, eu estou na igreja dando um tempo na bebida. Olha só. Falta de temor e de respeito. Eu estou na igreja dando um tempo lá. Tempo, é? Aí o Senhor olhando lá de cima. Eu vou te tratar para você não se perder. E Ele teve que me levar por esse processo todo para que eu viesse me tornar o homem e o pregador que eu sou hoje, para a glória do meu Deus. Exaltando o Senhor por onde eu vou. Glorificando o meu Deus, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Hoje eu posso dizer, se o Senhor quiser me recolher, hoje eu já estou aqui, Senhor, eu já quero ir para junto de Ti. Naquele tempo, não. Eu dizia, Senhor, o que eu vou te oferecer? Eu chegando lá, o que eu vou te apresentar? Não tem nada. Estou com as minhas mãos vazias. E Ele me deu esse tempo para que eu viesse mudar tudo na minha vida, através da sua força e do seu poder. Porque a decisão está comigo e você. Qualquer pessoa, ela pode sair da presença de Deus a hora que ela quiser, sim ou não? Mas ela sabe que é perdição. Jesus, Ele quer salvar todos. Esperei confiantemente e Ele se inclinou para mim. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama,
colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Sabe quem é essa rocha? É Jesus. Salmos 18, volta um pouquinho aí, versículo 2, só para você ver quem é essa rocha, só para a gente deixar registrado. Salmo 18. Salmo 18, 2. O Senhor é a minha. Repita toda a igreja com mais força aí. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Eita glória! Bendito seja o nosso Deus! Então, Ele nos tira do poço e nos firma nele mesmo, que é a nossa rocha. E uma pessoa na rocha, ela está segura. O versículo 3 diz: e me pôs nos lábios o novo, porque antes, irmãos, o que você tem? Eu olho uma enfermidade mortal, eu estou triste porque eu acho que eu vou morrer. Só que quando o Senhor nos tira do poço, transforma tudo, Ele coloca um novo cântico na nossa boca. Sabe qual é? Jesus me curou, Jesus me tirou daquela situação, Jesus mudou a minha sorte e me pôs nos lábios um novo cântico. Um cântico agora que louva a Deus. Depois que o Senhor me curou, eu passei a louvar Ele em todos os lugares. E aí diz assim: um hino de louvor ao nosso Deus. A quem, igreja? Ao nosso Deus. Muitos, mas muitos já viram a grandeza de Deus na minha vida. Todos os meus familiares, todos. Se alguém se perder, é por responsabilidade própria sua. Se alguém se perder, é por causa da incredulidade. Mas que eles têm visto esse prodígio dentro da nossa família, da nossa parentela, eles têm. E tem muitos que têm se rendido ao Senhor. Principalmente esse irmão caçula que foi lá no hospital me visitar. Ele diz: meu irmão, eu não concordo com o que muitos crentes estão fazendo aí fora com o nome de Deus. Quando eu ir para a presença de Deus, eu vou servir a Deus assim como tu. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Aí, para encerrar, diz: muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Se Deus foi na tua vida, se Deus é contigo, Ele vai ser na minha também. Eu vou entregar minha vida para Ele. Eu vou servir o teu Deus. Gente, isso não tem preço, isso é maravilhoso. Você que talvez está no fundo do poço nesse momento, abandonado pela família, abandonado pelos amigos, Jesus está esperando você se manifestar, a fazer como Davi fez, a fazer como eu fiz. Senhor, se o Senhor me curar, se o Senhor tiver misericórdia de mim, eu vou pregar a tua palavra. Não espere tempo, meu irmão, Jesus está voltando. Erga a sua voz ao Todo-Poderoso e clame a Ele. Talvez você que nunca teve encontro com Deus, você está no lamaçal de pecado, você está no vício, você não está certo com homem nenhum, irmã ou mulher. Você não dá certo com mulher nenhuma, homem. Clama ao Senhor e que Ele tem poder para mudar a tua vida. Clama, porque se Ele se inclinar para você, eu tenho certeza que Ele vai mudar a sua vida. E você que já está nessa fé,
talvez passando por uma enfermidade nesse momento, passando por uma dificuldade, desemprego, abandonado por todos, mas não por Deus. Deus está com você. Espere confiantemente nele. Continue clamando, porque ele vai se inclinar para você. Ele vai te tirar desse lugar. E todos vão ver que Deus é poderoso na vida daqueles que confiam nele. E todos vão ver e muitos vão se converter para a glória de Jesus Cristo. Que todos nós, irmãos, venhamos confiar no Senhor. Que a nossa fé não venha a ser uma fé que uma hora está crendo, outra hora não. Que a nossa fé venha estar firme no Deus Todo-Poderoso, naquele que pode todas as coisas. Pois Ele me curou de um câncer maligno e me levantou como pregador da nossa geração. E que Deus venha abençoar a sua vida, que você venha dar bom testemunho, você que já entregou a vida para Jesus, que você venha honrar o nosso Deus aonde você for, fazer a diferença, que você pegue os maus exemplos das pessoas que estão brincando com Deus, para que isso não aconteça com você, que você venha se espelhar nos homens de Deus da Bíblia, nos homens e mulheres de Deus da nossa geração que estão fazendo a diferença. E que Deus seja glorificado na sua, na minha e na nossa vida. Jesus me salvou da perdição, Jesus me curou e Jesus me fez um pregador. Talvez você diga aí, pastor, meu testemunho é diferente do seu, mas o poder de Deus se manifestou também na minha vida. Amém, amados? Cada salvo tem o seu testemunho para contar. E eu vou estar fazendo uma série de pregações para abençoar outras pessoas. E nas outras pregações eu vou estar contando outra parte do meu testemunho, que é grande, e de fundo de poço que Jesus me tirou e me deu vitória. E vai continuar dando vitória para mim, para você e para todos aqueles que esperam no Senhor. Amém, amados? Quem entendeu a palavra de Deus? Vamos ficar de pé, vamos aplaudir o Senhor, mas bem forte mesmo. Glória a Deus. Vamos orar, amados, vamos orar, porque Deus é forte e poderoso na nossa vida. Pai,